Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão nos assistindo, seja pela TV ou pelas nossas redes sociais. Por aqui, ó, euzinha, professora Patrícia de Língua Portuguesa. E hoje falaremos sobre aposto. Isso, um conteúdo aí simples, mas que costuma pegar muitos estudantes por aí, não é mesmo? E se preparem, hein? Prepara, porque hoje nós vamos praticar de um jeito diferente. Me aguardem, ó, aguardem e confiem, né? Aguarda aí, Patricinha, vai aparecer no final com uma coisa diferente para vocês. E o que é aposto, pessoal? Aposto, ele é um termo acessório. E o que seria um acessório? Um anel é um acessório? Um brinco é um acessório? Certo? Agora, um sapato, um colar, todos são acessórios, não é mesmo? Ou seja, eles não são obrigatórios, mas se tiver, complementa o visual, não é mesmo, pessoal? Pois é. E agora, quando a gente fala aí de sintaxe, nós temos os termos integrantes, que são necessários e obrigatórios, para que possamos aí entender a oração, e nós também temos os termos acessórios, que não são obrigatórios, mas caso tenha, deixa o conteúdo muito mais bonito e explicado. Entenderam até aí? Então, aposto, ele é um termo acessório. Ele não é obrigatório, mas se ele aparecer, você precisa saber classificá-lo, certo? Então, para começar, aposto, ele é um termo que tem relação com um substantivo ou com pronome. Para quê, pessoal? Presta atenção aí, ó. Para explicar, desenvolver uma ideia, resumir, especificar. O que significa que o aposto sempre se refere ao nome, especificando, trazendo alguma característica, alguma informação a mais a respeito deste nome. Outra informação muito importante aí também, dependendo do aposto aí, do tipo de aposto, pessoal, ele pode ser isolado ou não por pontuação. E quais são as pontuações? Vírgula, 2 pontos, travessão, lembraram aí? Pois é. Vamos de exemplo que vocês vão entender melhor o que é aposto em uma oração, certo? Bora lá, próximo slide lá, ó. Rebeca Andrade, atleta de ginástica artística, ganha medalhas nos Jogos Olímpicos em Tóquio. Se eu falasse para vocês assim, ó, Rebeca Andrade ganha medalhas nos Jogos Olímpicos em Tóquio, vocês seriam capazes de entender? Sim, eu sei que vocês seriam capazes, não é? Eu sei, mas eu quis o quê? Explicar para vocês quem é a Rebeca Andrade. E eu quis trazer o quê? Uma informação a mais sobre a Rebeca. E eu falei que ela é uma atleta de ginástica artística. E esta informação que eu trouxe a mais é o que a gente chama de aposto. Observem que se eu retirar esse aposto, a oração vai continuar com o sujeito, vai continuar aí com o predicado e ela não vai perder o sentido. Outra coisa que é muito importante, pessoal, prestar atenção aí, o aposto não tem verbo. Jamais será, jamais, nunca, ok? Se tiver verbo, não é aposto. E aí fica fácil, não é mesmo? Aposto é uma informação a mais que eu coloco dentro da oração. Ela pode ser retirada e não tem verbo. Fácil demais. Certo até aí? Vamos seguir? Depois que aprendemos aí o que é aposto, agora vamos saber aí quais os tipos de aposto. Isso mesmo, o aposto ele tem alguns tipos que vocês precisam entender para classificá-los. E eu já até dei um spoiler para vocês. Lembraram aí? Olha aí, quando eu falei com vocês o quê? Para que serve o aposto? Isso mesmo, estudante. Ele pode explicar, desenvolver uma ideia, resumir, especificar. Então, nós temos o aposto explicativo, o aposto resumidor, o aposto de especificação e aquele que desenvolve uma ideia. E agora vamos entender cada um e vamos começar aí com o explicativo, que quer dizer o quê? É explicar ou identificar o termo ao qual se refere. Ui, como é que é, pessoal? Peguei pesado? Vamos de exemplo para a gente entender melhor? Olha lá o nosso próximo exemplo, ó. Ademar Ferreira da Silva, primeiro atleta bicampeão olímpico, nasceu em 29 de setembro de 1927.
Qual é o aposto nessa oração aí, pessoal? Isso, olha lá, o primeiro atleta bicampeão olímpico. E eu tô explicando o que nessa oração aí, pessoal? Está identificando quem nessa oração? Isso, está identificando o Ademar Ferreira da Silva. Então, o aposto nessa oração está explicando e identificando quem foi o Ademar Ferreira da Silva. E podem perceber que não tem verbo, certo? E olha a dica que eu trouxe para vocês. Sempre que eu coloco essa informação entre vírgulas, eu chamo de aposto explicativo. E qual é a característica do aposto explicativo? Ele fica sempre entre vírgulas. Certo até aí, pessoal? Esse, no aposto explicativo? Ok. Agora nós também temos o aposto que desenvolve uma ideia. Olha o nosso exemplo aí, ó. A região é cheia de belezas, castelos, fortalezas medievais e construções renascentistas. E por que é fácil identificar esse aposto aí, estudante? Porque nós temos os dois pontos. E nessa oração aí, ó, castelos, fortalezas medievais e construções renascentistas estão desenvolvendo uma ideia, desdobrando, enumerando aí quais são as belezas daquela região. Tudo que vem depois dos dois pontos é um aposto. Muito fácil também, não é mesmo? Vamos para o nosso próximo? Agora nós temos o aposto resumitivo e também conhecido aí como resumidor, que é aquele que resume uma ideia com um único termo. Isso mesmo. Vamos de exemplo? Olha lá, ó. Rebeca Andrade, Ítalo Ferreira, Raíssa Leal e Fernando Scheffer, todos ganharam medalhas nas Olimpíadas de Tóquio. E agora eu pergunto para você, estudante, presta atenção, foca aqui na pessoa, focaram? Qual a palavra nessa oração que resume tudo? Que se eu tirasse aí, a nossa oração não perderia o sentido. Rapidinho, bora lá, 1, 2, 3, conseguiram identificar aí? Isso mesmo, pessoal, todos. É a palavra aí que resume Rebeca Andrade, Ítalo Ferreira, Raíssa Leal, e Fernando Scheffer. Todos, fácil demais, né? Se eu falasse assim para vocês, Rebeca Andrade, Ítalo Ferreira, Raíssa Leal e Fernando Scheffer ganharam medalhas nas Olimpíadas de Tóquio. Vocês seriam capazes de entender? Sim, claro, eu sei. Então eu não preciso desse todos aí. Mas por que eu coloquei? Porque eu quis resumir a ideia inteira numa única palavra. Entenderam? Fácil demais esse aposto, não é mesmo? Agora vamos para o nosso último aposto de hoje? Então vamos lá, ó. Agora é o aposto de especificação ou especificativo. E como o próprio nome já diz, né? Especifica, caracteriza um termo genérico por meio de um nome próprio. Vamos de exemplo que vocês vão entender o que eu quis dizer aí. Olha o nosso exemplo lá, olha. Campeão olímpico, Ítalo Ferreira, inspira crianças de Bahia Formosa. Aqui nessa oração, pessoal, o aposto está especificando qual campeão. Nós estamos referindo, no caso aí, a quem? Ítalo Ferreira. E o nosso termo genérico aí, ó, é quem? Campeão olímpico. Em relação ao aposto, isso é tudo. Fácil demais, não é? Agora, vocês lembram aí, estudantes, que na aula de vocativo eu falei que vocês poderiam confundir o vocativo com o aposto? Lembraram aí? Caso vocês não tenham assistido a aula, acessem o nosso canal no YouTube, SMED GV, e assistam a aula de vocativo. Pois é, vamos ver a diferença entre eles, rapidinho, certo? Vou tomar o tempo de vocês não. Bora lá. Vocês sabem que o vocativo, e vocês não podem errar isso, pelo amor de Deus, viu, pessoal? Por favor, não erra. Vocativo é aquele termo que evoca, que chama algo ou alguém dentro aí da oração, certo? O vocativo, diferente do aposto, ele serve só para isso, evocar e chamar. O vocativo, ele não faz parte aí do sujeito, ele não faz parte do predicado, ele é só o vocativo. Ele é um termo específico só para isso. E ele sempre vai estar isolado por vírgula. Eu sou obrigada a isolar o vocativo com vírgula. Todo vocativo deve ser isolado por vírgula. Ó, dá até dancinha, não é mesmo? E podem perceber, pessoal, que quando eu isolo esse vocativo, a gente deixa muito claro aí a função desse termo na oração. Vamos de exemplo? Olha lá, ó.
Sara, estudar é muito importante, certo? Observe aí que o vocativo Sara, ele não se relaciona a nenhum termo da oração. Ele é, portanto, independente. E, além disso, se for excluído aí, a oração vai continuar fazendo sentido do mesmo jeito. Estudar é muito importante. Resumindo, pessoal, vocativo, ele é um termo independente. A gente costuma confundir o aposto com o vocativo por causa da vírgula. Mas fiquem atentos, porque cada um tem a sua função. O aposto, ele tem a função de quê? Explicar, desenvolver uma ideia, especificar e resumir. Vamos de exemplo? Olha lá para vocês verem o nosso exemplo. Alisson dos Santos, medalhista olímpico no atletismo, conquistou o bronze nas Olimpíadas de Tóquio. Observem que o aposto medalhista olímpico no atletismo, ele não tem autonomia. Ele depende do termo Alisson dos Santos para fazer sentido. E aqui eu quis explicar também quem foi o Alisson dos Santos aí. Resumindo, o aposto, ele é dependente. E vamos deixar aqui, por aqui o nosso abraço a todos os esportistas brasileiros que nos representaram lindamente nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Arrasaram, pessoal. Muito bom ter vocês lá. E é claro, eu não poderia deixar de aproveitar e trazer uma curiosidade sobre a nossa língua portuguesa. O que será que eu trouxe para vocês hoje, hein? Agora vocês sabiam que tem 9 países que usam a língua portuguesa como língua oficial? Pois é, e são eles, Angola, Brasil, é claro, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. E outra curiosidade que eu sei que vocês também não sabiam. A cada 5 indivíduos que falam aí o português no mundo, 4 são de origem brasileira. Legal, falei para vocês que eu ia trazer uma curiosidade legal e dentro aí no nosso tema ainda, Agora, já que estamos nessa onda, não nas ondas, só nenhuma já tá bom, pessoal? Nessa onda aí de Olimpíadas e os nossos esportistas aí arrasaram nos jogos, é a vez de você, estudante. Isso mesmo, vocês também irão arrasar no jogo que eu trouxe para a aula de hoje. Sim, nós vamos praticar de uma maneira diferente. E eu deixei mais para o finalzinho essa hora de praticar a nossa. E é assim que vamos terminar a aula de hoje, brincando com o vocativo e o aposto. E eu quero ter certeza se você, estudante aí, entendeu tudo sobre o assunto. Vamos jogar, pessoal? E aqui está o nosso jogo que eu falei, lembram aí? Vocativo, vamos treinar. E como hoje eu não tenho ninguém para competir, não é mesmo, gente? Vocês estão lembrando do último jogo, não vão lembrar dessas coisas, não? Eu espero que hoje eu me saia melhor. Vamos ver, Então, se eu não prestar atenção em vocês aí em casa, dá um desconto para a Patrícia aqui, tá bom? Vamos começar, pessoal? Olha lá, Olha, crianças, saiam já da chuva. Qual é a função desse termo em destaque, pessoal? Isso, vocativo. Vamos ver se eu acertei? Acertei, Bora pro próximo? No exemplo de período simples, Palmas, capital de Tocantins, é uma cidade jovem. As vírgulas estão separando o quê, pessoal? Lembra aí da aula de aposto? Eu já falei para vocês, Aposto, isso mesmo. Fazer dancinha no final, será? Não. Sobre o vocativo, pessoal, é correto afirmar o quê? Termo utilizado para explicar? Não. Palavra invariável que exprime emoções, sensações, que tem difícil, Então, também não. Termo que serve para o quê? Chamar, interpelar o interlocutor e não possui relação sintática com outro termo da oração. Certo também, A outra. Qual a única alternativa que possui um aposto aqui, pessoal? Aposto, Lembra lá? Professor de matemática, professor de matemática tornou-se referência para a escola. 3 coisas são fundamentais. Olha aqui o que eu falei sobre a pontuação do aposto, a organização, disciplina e compromisso. E vamos ler a letra C só para desencargo de consciência?
Ambos são excelentes jogadores, uma na defesa e o outro no ataque. Então aqui está mais o que na cara que é o nosso aposto aí, né, pessoal? Vamos lá para a nossa última? Os termos em destaque nas orações abaixo são respectivamente o quê? Olha lá, ó. Goiânia, capital de Goiás, é uma cidade linda. E crianças, venham almoçar. Qual que é aí, pessoal? Isto mesmo, um aposto e um vocativo. Muito bem. Olha lá o nosso tempo, rapidinho, hein? Nós somos bons nesse negócio, né, pessoal? Vamos ver a nossa tabela de classificação? Vou colocar meu nome lá, né? Vai que eu tô melhor do que muitos aí, hein? Vamos lá, ó. Patrícia. Vou dar aqui, ó. Tem que colocar esse trem aqui. TV. Isso, vamos ver como é que tá. Ui, só eu sozinha? Tô esperando vocês aí de casa, estudantes, ficar aqui comigo, ó. E quem sabe vocês vão ser até melhores do que eu, e eu espero que sejam. Isso quer dizer que a Patrícia, ó, foi bem nas 2 aulas de vocativo e aposto com vocês. Então, eu tô esperando vocês aí de casa jogarem, vai estar lá na nossa plataforma, ok? Junto com as atividades, e aproveitem e brinquem. E ó, não vai passando a perna em mim não, hein? Passa não. Vocês jogam lá, a nota que der, o tempo que sair é aquele, pessoal. Vocês vão aí, ó, jogando várias vezes até passar a Patrícia, não, que isso não vale. Vamos terminar nossa aula? E depois desse jogo, acabou a nossa aula. Sei que vocês já estão com saudade, mas agora é com você, estudante. Acessem a plataforma smedgv.com/aluno ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code, aqui no cantinho da tela. Lá vocês encontrarão o que, pessoal? Atividades relacionadas ao tema da nossa aula de hoje. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal no YouTube, SMEDGV, e respondam as atividades, pessoal. Pratiquem, porque é praticando que a gente aprende. E até a próxima!